Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe neste domingo, amém, que Deus possa te abençoar poderosamente. Seja bem-vindo ao nosso estudo dominical, ao nosso estudo neste domingo. Que Deus possa te abençoar com a palavra, com os ensinamentos que nós vamos aprender nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, igreja, bom dia a todos, bom dia a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu tenho uma palavra, uma história que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. A história de Davi, onde nós vamos aprender um pouco hoje sobre como vencer as batalhas, atitudes que vai garantir a nossa vitória diante dos problemas, diante das dificuldades que surgem no nosso dia a dia. Amém? Esse texto vai nos ensinar sobre as atitudes que Davi teve para ele alcançar vitória pessoal, vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Que nesta manhã você possa abrir o teu coração, abrir a tua mente para que você possa entender a palavra de Deus e que você possa, em nome de Jesus, tomar posse da tua bênção em nome de Jesus. Amém? Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por mais um domingo estar aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome e ensinar ao Senhor os teus filhos a andar, ó Pai, na Tua Palavra. O Senhor possa nos dar direção, graça, discernimento, entendimento, Senhor, e sabedoria, para que nós possamos entender a Tua Palavra nesta manhã, Senhor. Venha nos ensinar, fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos aprender mais de Ti. Espírito Santo, seja o nosso guia, seja o nosso consolador, seja o nosso intérprete nesta manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que nós possamos entender a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Saul, ele estava procurando, que Saul, a Bíblia diz que um espírito da parte do Senhor, um espírito mau, começou a perturbar o rei Saul. E o rei Saul, ele não conseguia se alegrar, ele ficava perturbado, não conseguia dormir. Então ele mandou que procurasse alguém para tocar alguma música, alguma coisa, para que esse espírito ruim fosse embora da vida dele. E a Bíblia diz que, no versículo 18, então respondeu um dos seus jovens e disse: Eis que tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente, é animoso, homem de guerra, suscita em palavras, de gentil presença, e o Senhor era com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, porque estás com as ovelhas. Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história, sobre a vida de Davi e o que as atitudes dele podem nos ajudar no nosso dia a dia. Todos nós conhecemos a história de Davi, você conhece a história de Davi, né? Então, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, mais na frente, nós vamos ver que Davi ele enfrenta o gigante Golias. Golias era um gigante de mais ou menos 3 metros de altura. E durante 40 dias, Golias, ele chegava no vale lá onde estava de um lado acampado o povo de Israel, o exército de Israel, e do outro lado os exércitos inimigos, né, dos filisteus, que eles estavam do outro lado ali, afrontando o exército de Deus vivo. Durante 40 dias, todo dia de manhã, aquele gigante se levantava e afrontava o povo de Israel, se não tinha nenhum homem para lutar contra ele. Durante 40 dias, Golias desafiava o povo de Deus. Todos os dias, aquele gigante se levantava para enfrentar o povo de Deus. Todos os dias surgem problemas em nossas vidas que nós precisamos resolver. Todos os dias se levanta um gigante para que nós venhamos derrotar. E se você não derrota o seu gigante de cada dia, amanhã já serão 2, depois da manhã já serão 3, depois da manhã, e assim por diante. Se você não derrotar os gigantes, se você não resolver os problemas, os desafios que surgem no seu dia, vai virar uma bola de neve e vai chegar uma hora que você não vai conseguir resolver. Então, quando se levantar um problema, quando se levantar um gigante contra a sua vida, procure resolver esse problema o mais rápido possível. Amém? Mas como você lida com os desafios? Como você lida com as afrontas, com as lutas do dia a dia? A Bíblia diz que os soldados ficaram com medo. Os soldados
que era do povo de Deus, estava com medo de enfrentar. Só de ver aquele homem de 3 metros de altura, eles ficaram com medo. A Bíblia diz que Davi ia chegando, que o pai dele mandou ele levar comida para os seus irmãos, que seus irmãos estavam servindo o exército de Israel, né? Eles estavam trabalhando para o exército de Israel, e a Bíblia diz que Jessé, o pai de Davi e pai dos seus irmãos que estavam na guerra, mandou que levasse a marmita para eles, né? Para que eles pudessem se alimentar, e mandou também alguns presentes para o rei Saul. E a Bíblia diz que quando Davi estava chegando no arraial, viu aquele Golias afrontando o povo de Deus. E ele ficou indignado. Ele ficou, mas quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele não gostou. Aquele povo que estava lá, os soldados, eles estavam acostumados já com as afrontas, eles estavam com medo, eles estavam imóveis, eles não conseguiam se mover. Mas quando Davi chegou ali, ele perguntou quem é aquele incircunciso. Então havia uma recompensa para quem vencer o Golias. Ia ficar isento de imposto pelo resto da vida, ia morar no palácio e ia casar com a filha do rei. Olha só, quando Davi ficou sabendo dessa recompensa, falou assim, opa, né? Então vamos lá, né? Existem desafios. Então, havia uma proposta, havia um concurso para quem vencesse aquele gigante Golias, ele ia ser promovido. Então, existem desafios que Deus permite nós passarmos para nos dar a oportunidade de nós vencermos. Davi, essa era a oportunidade que Deus abriu para Davi entrar para a história. Até então ele era um cuidador de ovelha. Até então ele cuidava de ovelhas no pasto. Praticamente quase ninguém conhecia Davi. Então existem problemas que se levantam, desafios gigantes que se levantam na sua vida, que é para você mudar o rumo da sua história. Para você ter a oportunidade de sair vencedor deste problema, dessa dificuldade. Então, os problemas que surgem em nossas vidas é para nós resolvermos, e esses problemas servem para nos promover. Até então ninguém conhecia Davi. A partir daquele momento que ele conseguiu vencer o gigante Golias, ele ficou conhecido em todo Israel. Então existem oportunidades, há vitórias, há milagres, há conquistas que está dentro de um problema, que vem dentro de um problema, para nos dar vitória. Então existe certas situações que nós passamos para nos ensinar, para fazer nós crescermos. Então, se levantar um gigante, um desafio, uma luta contra a sua vida, pergunte e analise o que essa luta, o que essa tempestade, o que esse problema vai te ajudar. Aquele problema que Davi se enfrentou com o gigante Golias serviu para promover ele, né? Para promover ele. Davi procurou saber sobre a recompensa. Davi começou a sonhar. Davi começou a perceber, opa, né? Eu vou derrotar esse gigante. E todas as vezes, né, que Davi ele teve um sonho, opa, peraí, porque ele saiu perguntando todo mundo. E todas as vezes que você tem um sonho, ou você conta para alguém, algumas pessoas vai ficar irritada com você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, a Bíblia diz que um dos irmãos de Davi se levantou, Eliabe, seu irmão, se levantou e disse, por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando das ovelhas do meu pai no deserto? Então, quando o irmão de Davi, Eliabe, viu que Davi estava procurando saber o que estava acontecendo, o irmão dele, Eliabe, ficou irritado com ele. Ficou irritado com Davi.
Todas as vezes que você tem um sonho, todas as vezes que você vai partir para uma batalha, todas as vezes que você decide sair do comodismo, sair da mesmice, algumas pessoas vão se levantar. O que, é que você está fazendo? Para que, é que você está fazendo isso? Por que, é que você está fazendo isso? Você acha que você vai ganhar alguma coisa com isso? Então tem pessoas que, no momento em que você se desperta para a vida, para fazer as coisas, algumas pessoas vão se levantar e querer barrar os seus sonhos, querer barrar a sua vida, querer ir contra aquilo que você está tentando conquistar. E eu vou mais além. Não são pessoas de longe que tentam te impedir de sonhar. Não são pessoas de longe que têm inveja de você. Não são pessoas de longe que vai tentar impedir de você crescer. São pessoas do seu convívio. São pessoas do seu trabalho, da sua casa, na igreja. São pessoas que estão próximas a você, que muitas das vezes vai contra os seus sonhos, contra a sua vontade, que vai muitas das vezes desejar que dê tudo errado para você. Não são pessoas de longe, geralmente são pessoas ao seu redor, pessoas que você convive todos os dias. Essas pessoas geralmente, elas quando vê você crescer, um pouquinho que seja, elas já começam a ter ciúme, começam a questionar, começam a criticar, começam a fofocar. Então, veja que era o próprio irmão de Davi que se levantou contra ele. Então, muitas das vezes, quem vai se levantar contra você, geralmente são pessoas de perto de nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós estimamos. Então, prepare-se, quando você tiver um sonho, quando você tiver algum projeto, quando você está com aquela sede de querer vencer, saiba que alguém vai se levantar, e não é de longe, é de perto. E quando alguém debochar ou falar palavras de derrota para você, como foi falado para Davi, faça como Davi. O Eliabe começou a falar. Sabe o que Davi fez? Davi se desviou dele. No versículo 30, a Bíblia diz que Davi só escutou ele falando, nem falou nada para ele. Ficou em silêncio, Davi ficou em silêncio e se desviou dele, saiu de longe dele. Foge de pessoas que não têm os mesmos sonhos que você. Foge de pessoas que se desvia de pessoas que não têm o mesmo critério que você tem para a vida. Foge de pessoas, desvia de pessoas que não têm os mesmos sonhos, que não têm a mesma visão que você sobre as coisas, sobre os projetos. Então, a Bíblia diz que Davi só escutou Eliabe falando, virou as costas e foi embora. Geralmente nós precisamos fazer assim também com algumas pessoas, principalmente pessoas negativas, né? Pessoas negativas, pessoas que não têm sonhos. E a Bíblia diz que Davi ele se dispôs a lutar, ele foi até o rei Saul. E Saul disse: você é jovem demais. Muitas pessoas não vão acreditar na capacidade que você tem. Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer: ih, você, porque Davi era um menino de 17 anos. Davi era novo. E a Bíblia diz que ele era franzino, baixinho. E quando ele se apresentou para lutar contra o gigante Golias, eu creio que Saul e os soldados até riram quando ele se dispôs: eu vou lutar com esse gigante. Eu vou lutar com esse gigante. E Saul olha bem: não, você é jovem demais, você é menina ainda. Muitas pessoas, elas não vão acreditar em você, não vão acreditar na sua chamada, não vão acreditar que Deus possa te usar, não vão acreditar que você tenha capacidade. Talvez você não tenha capacidade ainda, mas Deus está te capacitando nesta manhã. Amém? Então Davi, ele conta as experiências que ele teve com Deus. Quando ele esteve lá no pasto pastoreando ovelhas, ele conta uma história para o rei Saul e para os soldados que estavam ali. Que ele estava no pasto, apacentando as ovelhas do pai dele, e ele diz que um leão arrebatou uma das ovelhas, e ele diz que correu, tirou a ovelha da boca do leão, e rasgou o leão ao meio e matou aquele leão. E depois, no outro dia, apareceu também uma ursa, que arrebatou uma das ovelhas também, e ele correu até lá, tirou a ovelha da mão da ursa e matou a ursa também. Ele contou essa história. Ele contou essa história para
para o rei Saul que ele estava sozinho lá no pasto, enfrentando essas batalhas, enfrentando essas lutas. Quero dizer para você que existem lutas e batalhas, guerras, que você vai passar sozinho. Ninguém vai ver as suas lutas, ninguém vê as suas lágrimas, ninguém vê as suas batalhas do seu dia a dia. Existem lutas, existem situações que vai ser só você e Deus. Enquanto Davi e tudo que você passa no secreto, tudo que você passa sozinho hoje, sem as pessoas saber, vai servir de experiência para um dia aonde Deus vai te preparar para te apresentar como fez com Davi. Quando ele se apresentou para lutar contra o gigante, né, ele foi promovido ali. Então existem lutas no seu secreto que ninguém está vendo, que ninguém está observando. É para te fortalecer. Ele lutou com um leão, depois com a ursa e agora com um gigante de 3 metros de altura. E as lutas elas só vai aumentando, né? Hoje você derruba um leãozinho, amanhã um ursinho, de repente um gigante e assim por diante. É vencendo uma luta de cada dia. Amém? Então, existem lutas que você vai passar sozinho. Saul colocou então, pegou a sua armadura e colocou em Davi. E ele tentou movimentar e não conseguiu, porque a armadura, a Bíblia diz que Saul era um homem alto, era um homem 1,90 m, 2 metros de altura. Ele se sobressaía sobre todo o povo de Israel em altura. Era um homem grande. E Davi era um rapazinho baixinho. Imagina como essa armadura ficou em Davi. Todas as vezes que você vai fazer algo, algumas pessoas vão tentar te dar conselhos. Vai tentar até mesmo impor as vontades dele sobre você para que você faça isso. A Bíblia diz que Saul colocou a armadura dele em Davi. E isso fez com que Davi ficasse travado, não conseguisse movimentar. Existem conselhos, existem opiniões, existem críticas construtivas de pessoas, opiniões forçando a vontade da outra pessoa sobre você, sobre a outra pessoa, que faz elas paralisarem, que faz elas ficarem travadas. Existem conselhos que não é para ajudar, é para realmente prejudicar. Então existem conselhos que parecem ser bons, mas isso vai trazer uma derrota tremenda, porque como que Davi ia movimentar dentro daquela armadura, né? Então, a única armadura que eu digo para você se revestir é a armadura de Deus. Amém? Efésios 6:10. Se revista da armadura de Deus para que possais resistir firmes, né, contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os dominadores do ar, contra as hostes espirituais. E depois de ficar firme, né, depois de vencer, ficar firmes, né? Então, Efésios 6:10 é a única armadura que você tem que se revestir para que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Amém? Então, uma das atitudes que nós devemos anotar aqui é cuidado com os conselhos. Existem conselhos que vão te paralisar. Existem conselhos que vão te colocar dúvidas. Existem opiniões que vão fazer você travar. E por isso que você deve ter a sua opinião própria. Por isso que você deve saber o que você quer. Porque se você não tem domínio próprio, se você não tem opinião própria, você é uma pessoa fácil de ser dominada pelas outras pessoas. Se você não tem opinião própria, se você não tem os seus próprios critérios para certas coisas na sua vida, em toda a sua vida, né? Então, se revista da armadura de Deus. Veja a diferença de ver os desafios. Os soldados, eles viam um gigante enorme e ficaram com medo. Eles ficaram com medo por causa do tamanho daquele gigante. Às vezes você fica com medo por causa do tamanho do problema, por causa do tamanho da dificuldade que você vai enfrentar. E às vezes você fica com medo, você fica travado. E Davi, ele viu o gigante enorme e disse: não tem como errar. E quanto maior é o gigante, mais fácil de acertar. Então, veja que a visão
A visão que você tem sobre o problema muda muito a situação. Os soldados tinham uma visão do gigante e eles ficaram com medo. O gigante é enorme, pelo amor de Deus, como é que vai enfrentar um homem desse jeito? E Davi, pequenininho, ele tinha uma visão diferente. Não tem como errar, não tem como não vencer este problema, não tem como não vencer essa dificuldade. E depois que Davi ele foi e enfrentou o gigante, todos nós conhecemos a história que ele colocou uma pedra no estilingue e soltou a pedra e bateu bem na fronte, na testa do gigante, e o gigante caiu. O gigante caiu. E a Bíblia diz que assim que o gigante caiu, Davi correu até o gigante, pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. Cortou a cabeça do gigante com a própria espada dele. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, certifique-se que o problema nunca mais vai incomodar. Garanta a sua vitória. Quando Davi cortou a cabeça do gigante Golias, é para garantir que aquele gigante nunca mais ia se levantar. Existem problemas nas nossas vidas que que ficam mal resolvidas nas nossas vidas. Parece que o problema foi resolvido, mas o problema não foi resolvido. Imagine se aquele gigante leva aquela pedrada na cabeça e de repente ele levanta. Então foi isso que Davi fez. Ele cortou o mal pela raiz. Ele resolveu o problema de uma vez, para que aquele problema nunca mais se levantasse. Então resolva os problemas da sua vida, para que os problemas não venham nunca mais se levantar sobre a sua vida conjugal, sua vida pessoal, sua vida ministerial, sua vida espiritual com Deus, relacionamentos com amigos, relacionamento com os irmãos, com pais, relacionamentos com todas as pessoas, na vida financeira. Então resolva os problemas para que eles nunca mais voltem a te incomodar, para que eles nunca mais se levantem contra você. Amém? Então se você resolver os problemas da sua vida, cortando o mal pela raiz, com certeza você vai sair mais do que vencedor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Espero que você tenha aprendido um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por este domingo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão acompanhando por esta live. Meu Deus, que o Senhor possa, por este vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta manhã. Que todos possam ter um excelente almoço. E que eles possam, Senhor, guardar essa palavra no coração. Que eles possam, Senhor, colocar em prática também no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um domingo na Tua presença. Por estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus, nos dando essa oportunidade para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça de dar o like, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, amém, comentar, para que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um excelente domingo, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e à noite tem culto, né? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe, um beijo no coração, até amanhã com Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.